Olá, boa noite. Vamos começar um módulo de Física dentro do curso de Capacitação e Aprendizagem de Processos. O módulo hoje vai tratar de hidrostática, que é uma ciência que trata dos fluidos em seu equilíbrio estático, ou seja, quando eles não estão em movimento. Fluido é todo e qualquer, vamos chamar assim, uma substância que tem a capacidade de escoar, de verter, de escorrer, de deslocar-se de um modo contínuo dentro de um recipiente, uma valeta, enfim. A gente pode considerar como fluidos gases e sólidos. Para fins de efeito dos cálculos que a gente vai fazer aqui, vamos tratar mais de líquidos do que de gases. Tá? Então, aquela história da tesoura, né? Você tem que fazer pouca força para cortar um papel porque a área do fio da tesoura é muito pequena. Então, a força você não vai precisar fazer uma força absurda, né, para conseguir cortar um papel. Matematicamente falando, isso aqui você pode apertar o pause e ver com mais tranquilidade. Matematicamente falando, a pressão ela é a força dividida pela área. Por isso que quanto maior for a área, mais para você manter uma mesma pressão, maior vai ser a força que você precisa fazer. Então, tenho lá 50 newtons e a área é 10 metros quadrados, a pressão é de 5 pascals. Simples assim. A unidade no SI, no Sistema Internacional, Pascal, ou Pascal. Alguns falam Newton por metro quadrado, mas Newton por metro quadrado e Pascal é a mesma unidade. Densidade é a propriedade dos fluidos, onde você vê que os fluidos eles ocupam um determinado recipiente, eles assumem a forma desse recipiente. Então, no Sistema Internacional de Unidades, a densidade é expressa em quilogramas por metro cúbico. E para você calcular a densidade de um fluido, você divide a massa que ele ocupa pelo volume, a massa que ele possui pelo volume que ele ocupa, né? Então, se determinado fluido possui 870 quilogramas e ele ocupa 1 metro cúbico, ou vamos por assim, 1000 metros cúbicos, a densidade dele é 0,87 kg por metro cúbico. Estamos tratando de um fluido de densidade muito baixa, um gás. A pressão hidrostática, ela é da mesma forma que um sólido, a partir do momento que eu pego um sólido, esse livro aqui, por exemplo, ele vai exercer uma pressão quando eu coloco ele em cima de uma mesa, porque ele tem massa e possui uma área. Se eu colocá-lo assim, é uma pressão. Se vocês quiserem ler esse livro, é bom. Assim é uma pressão, o tamanho da área é menor. Agora, quando eu coloco numa área assim, que é menor, a pressão é maior assim do que ou desta forma. Então, assim, força sobre a área mas aperta o pause quantas vezes você quiser, como força sobre a área. Força é massa vezes aceleração. Como a densidade de um fluido é massa dividido por volume, esta massa vem para cá, vira isso aqui. Pressão vira densidade vezes volume vezes aceleração dividido por área. Como o volume de um fluido é a área da base vezes a altura, corta esta área com esta área, a pressão de um fluido é exercida finalmente por densidade vezes a altura do fluido vezes a aceleração da gravidade. A pressão da atmosfera é de 101.325 pascals e a nossa atmosfera ela tem uma altitude de aproximadamente em torno de 18, 20 quilômetros. Quanto maior a altitude, menor é a pressão atmosférica, e o contrário também acontece. O teorema de Estevan seja um líquido qualquer de densidade D em um recipiente qualquer. Pontos Q e R. Então, vamos entender aqui. Aqui a coluna é maior, aqui a coluna é menor. De acordo com o que a gente viu agora há pouco, quanto maior é a coluna de um líquido, maior é a pressão.
Logo, a pressão em R é maior do que a pressão em Q. Então, ó, tá aqui as equações de cálculo. Aqui só um algebrismo. Então, a diferença de pressão entre R e Q, cadê o mouse? Ela é diretamente proporcional à densidade vezes a aceleração da gravidade vezes a diferença de alturas entre esses pontos. Aqui é o teorema de Estevan. Você pode apertar o pause aí e ver tudo aquilo que a gente comentou, que eu comentei agora há pouco com vocês. Então, através desse teorema, nós podemos concluir que todos os pontos que estão numa mesma profundidade para uma mesma densidade vai ter sempre uma mesma pressão. O teorema de Pascal ele vem falar o seguinte, fala já de uma força que está sendo exercida sobre um fluido, ou seja, mais uma pressão, né? Já existe uma pressão existente aqui, a diferença entre B e A, essa altura H faz uma pressão entre esses dois pontos. A pressão em B vai ser da altura desse líquido mais a pressão que está sendo exercida em cima. A pressão em A vai ser essa altura mais aquela pressão. Com isso, quando a gente aplica, né, pressão a mais, ou pressão manométrica, que também é chamada, em A é a pressão de A mais a variação de pressão, aquela força adicional sobre o fluido. Em B, a mesma coisa. E assim, de acordo com o teorema de Pascal, essas variações de pressão aqui, esse algebrismo todo, vai dizer para a gente que a diferença da pressão, a variação de pressão em A menos a variação de pressão em B, vai ser igual a zero. Logo, o teorema de Pascal vem dizer para a gente que a força exercida num ponto de um sistema homogêneo, ela é distribuída de maneira igual, uniformemente em todos os pontos daquele mesmo sistema. Melhor exemplo disso é a prensa hidráulica, onde eu preciso, uma vez que variação de pressão é força sobre área, variação de pressão é força sobre área, e a força sobre área aplicada aqui é a mesma força sobre área aplicada aqui, ou seja, a pressão é a mesma, num fluido homogêneo, eu preciso fazer pouca força aqui, porque a área é pequena, para deslocar algo de uma massa maior aqui. O empuxo ele é uma força normal de reação que um fluido pode fazer em contato com outro corpo. Quando você entra na água, numa piscina, numa banheira, você sente que o corpo está mais leve. Então, o teu corpo possui um peso. O peso é massa vezes aceleração. E essa força normal que acontece é o empuxo que empurra, vai contra a força-peso. A unidade no sistema internacional é o Newton. Então foi um tal de Arquimedes, filósofo, matemático, engenheiro, inventor, astrônomo, viveu no século III a.C., que descobriu que o empuxo pode ser calculado pelo o volume deslocado de fluido. Cadê o mouse? A densidade do fluido vezes o volume deslocado vezes a aceleração da gravidade. Dúvidas, vocês entrem em contato. Amanhã tem o vídeo dos trabalhos em dupla e individual. Um grande abraço para vocês. A gente se vê no próximo vídeo.